Livro Vete-me, recepção de Ulisses no palácio do rei Alcino. Assim então, Ulisses esperou e orou, mas a moça seguiu para a cidade. Quando chegou à casa de seu pai, parou junto ao portão, e seus irmãos, formosos como os deuses, se reuniram ao redor dela, tiraram as mulas da carroça e levaram as roupas para dentro de casa, enquanto ela ia para seu próprio quarto, onde uma velha criada, Eurimedusa de Apeira, acendia o fogo para ela. Esta velha fora trazida por Mar de Apeira, e fora escolhida como prêmio para Alcino, porque ele era rei sobre os feácios, e o povo lhe obedecia como se fosse um deus. Ora ama de Nausicaa, e agora acendera o fogo para ela, e lhe trouxera a ceia para seu próprio quarto. Logo Ulisses se levantou para ir em direção à cidade. Atena espalhou uma névoa espessa ao redor dele para escondê-lo, caso um dos orgulhosos feácios que o encontrasse fosse rude com ele, ou lhe perguntasse quem era. Então, quando ele estava entrando na cidade, ela veio até ele na aparência de uma menininha carregando um cântaro. Postou-se bem diante dele, e Ulisses disse: Minha querida, terias a bondade de me mostrar a casa do rei Alcino. Sou um infeliz estrangeiro em apuros e não conheço ninguém em tua cidade e país. Então Atena disse: Sim, pai estrangeiro, hei de te mostrar a casa que procuras, pois Alcino vive bem perto de meu próprio pai. Irei à tua frente e te mostrarei o caminho, mas não digas uma só palavra enquanto formos, e não olhes para homem algum, nem lhe faças perguntas, pois o povo aqui não suporta estrangeiros e não gosta de homens que vêm de outro lugar. São gente do mar e navegam os mares pela graça de Poseidon em navios que deslizam como o pensamento, ou como um pássaro no ar. Sobre isso ela seguiu à frente, e Ulisses a seguiu em seus passos, mas nenhum dos feácios conseguia vê-lo enquanto atravessava a cidade em meio a eles, pois a grande deusa Atena, em sua boa vontade para com ele, o escondera numa espessa nuvem de escuridão. Ele admirou seus portos, navios, praças de assembleia e os elevados muros da cidade, que, com a paliçada no topo, eram muito impressionantes, e quando chegaram à casa do rei, Atena disse: Esta é a casa, pai estrangeiro, que quiseste que eu te mostrasse. Encontrarás um bom número de grandes pessoas sentadas à mesa, mas não temas, entra direto, pois quanto mais ousado é um homem, mais provável é que consiga o que quer, ainda que seja um estrangeiro. Primeiro encontra a rainha. Seu nome é Arete, e ela vem da mesma família que seu marido Alcino. Ambos descendem originalmente de Poseidon, que foi pai de Nausito por Peribeia, mulher de grande beleza. Peribeia era a filha mais nova de Eurimedonte, que outrora reinou sobre os gigantes, mas arruinou seu povo desafortunado e perdeu também sua própria vida. Poseidon, porém, deitou-se com sua filha. Ela teve dele um filho, o grande Nausito, que reinou sobre os feácios. Nausito teve 2 filhos, Hetzenor e Alcino. Apolo matou o primeiro deles ainda quando era noivo e sem filhos varões. Mas ele deixou uma filha, Arete, com quem Alcino se casou, e a honra como nenhuma outra mulher é honrada entre todas as que mantém em casa junto de seus maridos. Assim ela era e ainda é respeitada além da medida por seus filhos, pelo próprio Alcino e por todo o povo, que a considera uma deusa e a saúda sempre que ela vai pela cidade. Pois é mulher completamente boa tanto na cabeça quanto no coração, e quando alguma mulher é sua amiga, ela também ajuda seus maridos a resolver suas disputas. Se conseguires ganhar sua boa vontade, poderás ter toda a esperança de rever teus amigos e voltar em segurança a teu lar e país. Então Atena deixou Esquere e partiu sobre o mar. Foi a maratona e as amplas ruas de Atenas, onde entrou na morada de Erateu, mas Ulisses seguiu até a casa de Alcino. E ponderou muito enquanto parava um instante antes de alcançar o umbral de bronze, pois o esplendor do palácio era como o do sol ou da lua. As paredes de ambos os lados eram de bronze de ponta a ponta, e a cornija era de esmalte azul. As portas eram de ouro, e pendiam de colunas de prata que se erguiam de um piso de bronze, enquanto a verga era de prata e a maçaneta da porta era de ouro. De cada lado ficavam machins de ouro e prata que Hefesto, com sua consumada habilidade, forjada expressamente para vigiar o palácio do rei Alcino. Assim eram imortais, e nunca poderiam envelhecer. Assentos se alinhavam por toda a parede,
aqui e ali de uma ponta a outra, com forros de fino trabalho tecido que as mulheres da casa tinham feito. Ali as principais pessoas dos fiaços costumavam se sentar e comer e beber, pois havia fartura em todas as estações, e havia figuras douradas de jovens, com tochas acesas nas mãos, erguidas sobre pedestais para dar luz à noite àqueles que estavam à mesa. Há 50 criadas na casa, algumas das quais estão sempre moendo o rico grão amarelo no moinho, enquanto outras trabalham no tear ou se sentam e fiam. E suas lançadeiras vão para frente e para trás como modejar de folhas de chopo tremedor, enquanto o linho é tão firmemente tecido que faria a água do óleo escorregar. Como os feácios são os melhores marinheiros do mundo. Assim, suas mulheres superam todas as outras em tecelagem, pois Atena lhes ensinou toda a sorte de ofícios úteis. E são muito inteligentes. Fora do portão do pátio externo há um grande jardim de cerca de 4 acres com um muro em toda a volta. Está cheio de belas árvores, peras, romãs e as mais deliciosas maçãs. Há também figos suculentos e oliveiras em pleno crescimento. Os frutos nunca apodrecem nem faltam durante todo o ano, nem inverno nem verão, pois o ar é tão suave que uma nova safra amadurece antes que a antiga tenha caído. Pera cresce sobre pera, maçã sobre maçã, e figo sobre figo, e assim também com as uvas, pois há um excelente vinhedo no terreno nivelado de uma parte dele. As uvas estão sendo transformadas em passas. Em outra parte estão sendo colhidas, algumas estão sendo pisadas nas tinas de vinho. Outras mais adiante já perderam a flor e começam a mostrar fruto. Outras ainda estão apenas mudando de cor. Na parte mais distante do terreno há canteiros de flores lindamente arranjados que florescem durante todo o ano. 2 correntes o atravessam, uma delas conduzida por canais por todo o jardim, enquanto a outra é levada sob o solo do pátio externo até a própria casa. E o povo da cidade tira água dela. Tais, então, eram os esplendores com que os deuses tinham dotado a casa do rei Alcino. Assim, ali Ulisses ficou parado por um instante e olhou ao redor de si. Mas quando olhou bastante, atravessou o umbral e entrou no recinto da casa. Ali encontrou todas as principais pessoas entre os feácios fazendo suas libações a Hermes, o que sempre faziam por último antes de se retirarem para a noite. Passou direto pelo pátio, ainda escondido pelo manto de escuridão em que Atena o envolvera. Até alcançar Arete, o rei Alcino, então pousou as mãos sobre os joelhos da rainha, e naquele momento a milagrosa escuridão se afastou dele e ele se tornou visível. Todos ficaram mudos de surpresa ao ver um homem ali. Mas Ulisses começou de imediato com sua súplica. Rainha Arete, exclamou ele, filha do grande Rexenor, em minha aflição vos suplico humildemente, a vós assim como ao vosso marido e a estes vossos convidados, a quem que o céu conceda prosperar com longa vida e felicidade, e que deixem suas posses a seus filhos, e todas as honras que o Estado lhes conferiu, que me ajudeis a voltar para meu próprio país o quanto antes, pois há muito estou em apuros e longe de meus amigos. Então se sentou na lareira entre as cinzas, e todos guardaram silêncio, até que logo o velho herói Equeneu, que era excelente orador e um ancião entre os feácios, dirigiu-se a eles clara e honestamente assim. Alcino, disse ele, não é digno de ti que um estrangeiro seja visto sentado entre as cinzas de tua lareira. Todos estão esperando para ouvir o que estás para dizer. Dize-lhe, então, que se levante e tome assento num banco embutido de prata, e ordena a teus criados que misturem um pouco de vinho e água para que possamos fazer uma libação a Zeus, Senhor do Trovão, que toma sob sua proteção todos os suplicantes bem dispostos, e que a governanta lhe dê alguma ceia, do que quer que haja na casa. Quando Alcino ouviu isso, tomou Ulisses pela mão, ergueu-o da lareira, e lhe ordenou que tomasse o assento de Laodamante, que estava sentado ao seu lado, e era seu filho favorito. Uma criada então lhe trouxe água numa bela jarra dourada e a derramou numa bacia de prata para que lavasse as mãos. E aproximou uma mesa limpa junto a ele. Uma serva graduada lhe trouxe pão e lhe ofereceu muitas boas coisas do que havia na casa. E Ulisses comeu e bebeu. Então Alcino disse a um dos criados: Pontonou, mistura uma taça de vinho e faze-a circular para que possamos fazer libações a Zeus, Senhor do Trovão, que é o protetor de todos os suplicantes bem dispostos.
Pontono então misturou vinho e água, e a fez circular depois de dar a cada homem sua libação. Quando fizeram suas oferendas, e cada um bebeu tanto quanto quis. Alcino disse: Vereadores e conselheiros da cidade dos Fiácios, ouvi minhas palavras. Já cearam, então ide agora para casa dormir. Amanhã de manhã convidarei um número ainda maior de vereadores, e darei um banquete sacrificial em honra de nosso convidado. Poderemos então discutir a questão de sua escolta, e considerar como podemos enviá-lo de imediato de volta, alegre a seu próprio país, sem incomoda nem inconveniência para si mesmo. Não importa quão distante seja, devemos garantir que não sofra mal algum durante sua viagem de volta. Mas uma vez em casa terá de aceitar a sorte com que nasceu, para o bem ou para o mal, como os demais. É possível, porém, que o estrangeiro seja um dos imortais que desceu do céu para nos visitar. Mas neste caso os deuses estariam se desviando de seu costume habitual, pois até agora sempre se mostraram perfeitamente claros para nós quando lhes oferecemos hegatombes. Vêm e se sentam em nossos banquetes exatamente como um de nós mesmos. E se algum viajante solitário por acaso topa com algum deles? Não fingem ocultação alguma, pois somos tão próximos parentes dos deuses quanto os ciclopes e os gigantes selvagens. Então Ulisses disse: Rogo-te, Alcínio, não ponhas na cabeça noção semelhante. Não tenho nada de mortal em mim, nem no corpo nem na mente, e mais me pareço com aqueles entre vós que são os mais aflitos. De fato, se eu vos contasse tudo o que o céu achou por bem me impor, diríeis que estou ainda pior do que eles. Ainda assim, deixai-me cear apesar da tristeza, pois um estômago vazio é coisa muito importuna, e se impõe a atenção de um homem não importa quão terrível seja a sua aflição. Estou em grande apuro, ainda assim ele insiste que coma e beba. Me ordena que deixe de lado toda a memória de minhas tristezas e me atenha apenas ao devido reabastecimento de si mesmo. Quanto a vós mesmos, fazei como propondes, e ao romper do dia começai a me ajudar a voltar para casa. Hei de me contentar em morrer, se antes puder rever mais uma vez minha propriedade, meus servos e toda a grandeza de minha casa. Assim falou ele. Todos aprovaram o que dizia e concordaram que deveria ter sua escolta, visto que falara com tanta razão. Então, quando fizeram suas libações, e cada um bebeu tanto quanto quis, foram para casa dormir, cada homem em sua própria morada, deixando Ulisses no claustro com Arete e Alcínio, enquanto os criados retiravam as coisas depois da ceia. Arete foi a primeira a falar, pois reconheceu a túnica, o manto e as boas roupas que Ulisses vestia, como obra dela mesma e de suas criadas. Assim disse: Estrangeiro, antes de irmos mais além, há uma pergunta que gostaria de te fazer. Quem és e de onde vens e quem te deu essas roupas? Não disseste que vieste até aqui de além-mar. E Ulisses respondeu: Seria longa história, senhora, se eu relatasse por completo o relato de minhas desventuras, pois a mão do céu pesou duramente sobre mim. Mas quanto à tua pergunta, há uma ilha distante no mar chamada Aogígia. Ali vive a astuta e poderosa deusa Calipso. Filha de Atlas, vive sozinha, longe de todos os vizinhos, humanos ou divinos. A fortuna, porém, me trouxe a sua lareira todo desolado e sozinho, pois Zeus atingira meu navio com seus raios, e o despedaçara em pleno oceano. Meus bravos companheiros se afogaram todos, um por um, mas me agarrei à quilha, e fui levado para cá e para lá pelo espaço de 9 dias, até que por fim, na escuridão da 10ª noite, os deuses me trouxeram à ilha de Ogígia, onde vive a grande deusa Calipso. Ela me acolheu e me tratou com a máxima bondade. De fato, quis me tornar imortal para que eu nunca envelhecesse, mas não conseguiu me persuadir a deixá-la fazer isso. Fiquei com Calipso 7 anos seguidos, e reguei minhas lágrimas às boas roupas que ela me deu durante todo esse tempo. Mas por fim, quando chegou o 8º ano, ela me ordenou partir por sua própria e livre vontade, ou porque Zeus lhe dissera que devia, ou porque mudara de ideia. Enviou-me de sua ilha numa jangada que abasteceu com fartura de pão e vinho. Além disso, me deu boas e robustas roupas, e me enviou um vento que soprava tanto quente quanto favorável. Por 17 dias naveguei sobre o mar, e no 18º avistei os primeiros contornos das montanhas em vossa costa, e de fato fiquei contente de pôr os olhos nelas.
Ainda assim, havia ainda muito sofrimento reservado para mim, pois neste ponto Poseidon não me deixou ir mais adiante, e ergueu uma grande tempestade contra mim. O mar estava tão terrivelmente alto que já não conseguia me manter na jangada, que se despedaçou sob a fúria do vendaval, e tive de nadar por conta própria, até que o vento e a corrente me trouxessem a vossas praias. Ali tentei desembarcar, mas não pude, pois era um mau lugar e as ondas me arremessavam contra as rochas. Então de novo tomei ao mar e nadei até chegar a um rio que parecia o lugar de desembarque mais provável, pois não havia rochas e era abrigado do vento. Ali então saí da água e recompus os sentidos de novo. A noite se aproximava, então deixei o rio e entrei no matagal, onde me cobri todo de folhas, e logo o céu me enviou a um sono muito profundo. Doente e triste como estava, dormi entre as folhas a noite toda, e durante todo o dia seguinte até a tarde, quando acordei com o sol se pondo, e vi as criadas de tua filha brincando na praia, e tua filha entre elas parecendo uma deusa. Implorei sua ajuda, e ela se mostrou de excelente disposição, muito mais do que se poderia esperar de pessoa tão jovem, pois os jovens tendem a ser irrefletidos. Ela me deu fartura de pão e vinho, e depois de me fazer lavar no rio, também me deu as roupas em que me veis. Agora, portanto, embora me tenha custado, contei-vos toda a verdade. Então Alcino disse: Estrangeiro, foi muito errado de minha filha não te trazer de uma vez à minha casa junto com as criadas, visto que ela foi a primeira pessoa a quem pediste ajuda. Peço-vos, não a repreendais, respondeu Ulisses. Ela não tem culpa, disse-me sim, para segui-la junto com as criadas, mas fiquei envergonhado e temeroso, pois pensei que talvez ficasseis desagradados se me visseis. Todo ser humano é às vezes um pouco desconfiado e irritável. Estrangeiro, respondeu Alcino, não sou homem de me irar por nada. É sempre melhor ser razoável. Mas por pais Zeus, Atena e Apolo, agora que vejo que tipo de pessoa és e quanto pensas como eu, gostaria que ficasses aqui, casasses com minha filha e te tornasses meu genro. Se ficares, hei de te dar uma casa e uma propriedade, mas ninguém, que o céu não permita, há de te reter aqui contra tua própria vontade, e para que disso tenhas certeza, hei de tratar amanhã mesmo do assunto de tua escolta. Podes dormir durante toda a viagem se quiseres, e os homens te levarão sobre águas calmas, seja teu próprio lar, seja onde quer que desejes, ainda que seja um caminho muito mais distante do que Eubeia. Que aqueles de meu povo que a viram quando levaram o louro Radamanto para ver Tício, filho de Gaia, me dizem ser o lugar mais distante de todos, e ainda assim fizeram toda a viagem num único dia sem se afligirem, e voltaram de novo depois. Assim verás quanto meus navios superam todos os outros, e que magníficos remadores são meus marinheiros. Então Ulisses ficou contente e orou em voz alta dizendo: Pai Zeus, concede que Alcino faça tudo como disse, pois assim há de ganhar um nome imperecível entre a humanidade e ao mesmo tempo hei de voltar a meu país. Assim conversaram. Então Arete disse às suas criadas que preparassem uma cama no quarto, que ficava na casa do portão, e a fizessem com bons tapetes vermelhos, e espalhassem cobertores por cima deles com mantos de lã para Ulisses vestir. As criadas então saíram com tochas nas mãos, e quando terminaram de fazer a cama, vieram até Ulisses e disseram: Levanta-te, senhor estrangeiro, e vem conosco, pois tua cama está pronta, e de fato ficou contente de ir descansar. Assim Ulisses dormiu numa cama, posta num quarto sobre o portão ressonante. Mas Alcino jazia na parte interior da casa, com a rainha, sua esposa, a seu lado. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.